E o Leandro Rezende já aparece aqui do meu lado, porque a gente separou aqui alguns recortes de como que fica a partir de agora a nova composição da Câmara dos Deputados. Vamos começar então com relação aos partidos. A gente preparou uma arte que mostra para você esse cenário então. O PL, gente, tem a maior bancada com 99 deputados, como a gente consegue perceber. Aí logo depois vem PT, PV e PCdoB, os três com 81. União Brasil com 59, PP com 47, MDB e PSD com 42 e o Republicanos com 40. Leandro Rezende, por onde você quer começar a partir disso? A gente tem agora a maioria na Câmara realmente PL, né? PL com a maior bancada, antes era PT até então e agora a gente tem PL entrando. A gente pode perceber que a gente tem um cenário mais conservador para o presidente Lula, né? E por isso que ele precisa tanto do Arthur Lira, né? Exato. E é por isso que o Arthur Lira deve ter uma votação recorde hoje na Câmara. Ele consegue reunir as maiores bancadas, as duas maiores. O PT, a bancada do PT, né? Que é uma federação hoje formada pelo PV e pelo PCdoB também, e essa bancada, super bancada do PL, que é o grande destaque dessa legislação na Câmara dos Deputados. O PL, com a força do Bolsonaro, conseguiu eleger esse grande número de parlamentares e a grande dúvida para a gente acompanhar é qual é o PL que vai vigorar, quem vai liderar esse PL? Vai ser o PL Raiz, o PL do Centrão, o PL do Valdemar Costa Neto, do Altineu Curtis, que é o atual líder da bancada, ou virá alguma liderança ali que seja mais ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro? É um grupo muito forte, né? O PL tem uma série de parlamentares que tiveram um destaque grande na última legislatura, mas que agora vão estar num outro momento das suas carreiras políticas. Para citar um deles só, Carla Zambelli. Carla Zambelli foi uma das deputadas mais próximas ao Bolsonaro e agora vai ter a sua primeira experiência na oposição. Mas de outros destaques de formação de bancada, dá para a gente colocar o PP do próprio Arthur Lira, né? A quarta maior bancada da Câmara dos Deputados, União Brasil, que tem ali o Luciano Bivar disputando um lugar na mesa diretora. O Luciano Bivar, que preside o União Brasil, não está tão certo assim de que vai conseguir esse lugar na mesa diretora junto com Arthur Lira. Muriel. Muito bem, então essas são as maiores bancadas que a gente citou quando vocês viram ali na arte que a gente fez para vocês. Ali no finzinho, então, tem os outros partidos, então as bancadas partidárias que têm menos parlamentares. A gente não chegou a citar todos eles, mas PSDB, Cidadania, PDT, PSB, PSOL, Podemos, Avante, PSC, Patriota, Solidariedade, Novo, PROS e PTB. São todos, então, os restantes dos partidos que fazem parte, então, das bancadas partidárias, fazem parte, basicamente, dessa composição da Câmara dos Deputados e que a gente consegue perceber que muitos desses partidos acabaram perdendo e muito parlamentares, né? Isso, e é importante destacar, né? Nessa rabeira ali, se fosse futebol, a gente poderia colocar até na zona de rebaixamento dos partidos, né? Porque são bancadas muito reduzidas, mas o que deve acontecer? O que já está previsto de acontecer é que alguns irão se fundir. Algumas dessas legendas menores, elas vão acabar se fundindo. Solidariedade, por exemplo, que é do Paulinho da Força, vai se fundir agora com o PROS, se não estou enganado. Estou até olhando aqui para conferir, mas é isso. São partidos que vão se fundir. O PTB, partido do Roberto Jefferson, conseguiu um deputado só, que também são partidos que devem ficar sem representação na Câmara dos Deputados, né? O que essa nova composição da Câmara mostra para a gente com relação ao anterior, em 2018? E aí é um cenário até melhor para quem vai presidir, né? Para o Executivo, que é um número menor de partidos. Você tem uma quantidade menor de partidos, portanto, uma quantidade menor de líderes partidários para você poder fazer ali arranjo, fazer barganha e fazer jogo político. Um efeito da cláusula de barreira e da redução natural de partidos que a gente vai ter daqui para frente. E só acrescentando, o Novo tem 3 parlamentares na Câmara, também perdeu muitos parlamentares, e tem Marcel Van Hatten, que também se candidatou à presidência da Câmara, também segue na disputa com Arthur Lira. A gente sabe que não tem chance
chance, porque Arthur Lira tem muitos votos já garantidos, mas também o Novo acabou, digamos assim, perdendo muitos votos parlamentares de basicamente um mandato para o outro, né? O Partido Novo ele é um caso curioso, né? Porque é uma legenda que nasce como uma legenda liberal, né? Uma legenda extremamente liberal, mas que expulsa o seu fundador, João Amoedo, quando ele declara voto em Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Amoedo sai do Partido Novo e o partido acaba se perdendo dentro da sua proposta de ser um partido liberal, um partido de uma outra direita, e começa a se associar ao bolsonarismo e começa a se confundir. O resultado disso, desempenho pífio na eleição do ano passado. Temos mais cenários para mostrar para vocês. Agora a gente separou 3 situações na composição da Câmara. Quem já estava e continua na casa, quem já esteve e agora volta depois de um tempo, e quem acaba de chegar na Câmara, os novatos. Vamos ver então como é que fica essa arte? 295 deles foram reeleitos. Isso corresponde a 58%. Ou seja, a maioria dos deputados já estão voltando. 201 novos na casa, são 39% dos novatos que estão chegando agora, sangue novo na Câmara dos Deputados. E 17 são ex-deputados e que agora conseguiram se eleger de novo. Isso é a menor parte, representa 3%. E também temos um outro cenário também que a gente separou para você, como é que fica a Câmara por raça e também por cor. 370 se declaram brancos, ou seja, 72,12%, a maioria esmagadora praticamente, 107 pardos, o que representa aí 20,86%, 27 pretos, o que representa 5,26%, apenas 5 indígenas, o que representa só 0,97%, 3 amarelos, o que é 0,58%, e 1 não informou, que é 0,19%. Essas artes, inclusive, foram todas produzidas pelo nosso jornalista, pelo Valber Neves, que fez com todo cuidado, então, essas artes para que a gente entenda um pouco essa composição do cenário. E quero te ouvir agora com relação a esse traço específico, com relação a esse relato que a gente separou, com relação à raça e com relação à cor. Quase 80% se considera branca, né? Pois é, Muriel, e continua a gente vivendo uma situação há alguns anos de que determinado recorte do nosso parlamento, se você mostrar só a foto para alguém de fora, vai parecer que é um parlamento da Suécia, né? Ou de algum país que não seja um país que tem a diversidade étnica como a brasileira, a diversidade de gênero como a brasileira. Você teve uma pequena elevação no comparativo com o parlamento anterior, de 2018 para 2022, que é o seguinte: a gente agora, em termos de deputados federais que se autodeclaram pretos e pardos, você teve um pequeniníssimo crescimento de 9% no comparativo com 2018. Naquela outra legislatura, 124 candidatos negros foram eleitos. Agora você tem um aumento um pouquinho maior e quase 25% da Câmara se considera preta e parda, mas é autodeclaração, então muita gente pode ter feito, e isso é um debate que está em voga, né? Muita gente pode ter feito essa autodeclaração, mas na verdade ser na verdade uma pessoa identificada com uma outra etnia. Isso é um ponto. A gente mostrou uma outra arte também sobre renovação, que é importante da gente destacar também. Renovação é sempre um dado que a gente acompanha, né? E em 2018 a gente teve a renovação maior da história da Câmara dos Deputados, que foi de 47,37%. Foi uma eleição, a de 2018, de ruptura. Essa não. Essa foi uma eleição um pouco de acomodação, né? Vários que foram eleitos pela primeira vez em 2018 se reelegeram agora, e a taxa de renovação caiu, portanto, como a gente está vendo aí, para 39%. Sai de quase metade, de 47,3% para agora 39%, uma renovação bem menor em 2022 do que a gente teve em 2018. Muito bem, Leandro fez então esse compilado de novidades para a gente entender um pouco desse cenário
cenário dessa Câmara que tomou posse hoje pela manhã e que a partir de agora, então, segue adiante com o seu mandato, os parlamentares todos que vão seguir, então, trabalhando a partir de hoje, porque dizem que é a partir de hoje, dessa abertura das posses, das votações, que realmente Brasília começa para valer e que o ano finalmente começa, né? E que dizem, inclusive, que é quando Lula começa realmente a ter que trabalhar e ficar de olho nas movimentações e articulações com o Congresso. Obrigada, Leandro. Agora a gente vai retomar, gente, o cronograma de atividades no Congresso hoje, porque a gente está falando para você que tem muita coisa para acontecer e que, inclusive, todo mundo segue até à noite. Por quê? Como a gente está mostrando para você na nossa programação, os trabalhos começam pela manhã na Câmara dos Deputados. Então, como a gente acompanhou, a cerimônia de posse dos 513 deputados federais. Isso, vamos lembrar, aconteceu por volta aí das 10 da manhã. À 1 da tarde, agora à tarde, tem então o fim do prazo para formar os blocos. E depois, às 2 da tarde, uma reunião de líderes e o objetivo, basicamente, é escolher os cargos. São as alianças representadas por deputados de 2 ou mais partidos para atuar como uma só bancada representada por um líder comum. Isso a gente está falando, claro, dos blocos. Então, às 2 horas da tarde, agora é 2h01 pelo horário de Brasília, tem reunião desses líderes para indicar os cargos da mesa diretora da Câmara. Aí, às 13h30 da tarde, tem o registro de candidaturas. Logo depois, às 4h30, começa a preparação para a eleição do presidente da Câmara e também da mesa diretora. Agora, gente, no Senado, como a gente pode perceber ali embaixo, no cantinho, a cerimônia de posse dos 27 senadores eleitos começa daqui a pouquinho, daqui 2 horas não, daqui 1 hora, né? Às 3 horas da tarde. E aí, às 4 da tarde, começa a tão esperada eleição do novo presidente da casa e que está acirrada e que as movimentações continuam.